Iesu Redemptor omnium, quem lucis ante originem, parem paterne gloriae, Pater supremus eridi. Splendor Patris, tuus spes perennis omnium, intende quas fundum preces, tui per orbem servuli. Memento rerum conditor, nostri quod olim corporis, sacrata palvo virginis, nascendo formam sumpserit. Testatura presens dies, currens per annis circulum, quod solus desidu Patris, mundi salus advenerit. Unc astratem lux sequora, unc omne quod celos supest, salutis auctorem novo salutat cantico. Et nos beata aqua sacri, rica vitunda sanguinis, natalis optiem tui, undi tributum solvimus. Iesu tibi sit gloria, qui natus este Virgini, cum Patre et Almo Spiritu, in sempiterna saecula. Escritos Espirituais de São Boaventura, Cardeal e Doutor da Igreja, da coleção franciscana, escolhidos e traduzidos pelo Frei Saturnino Schneider, OFM. Editora Vozes, Petrópolis, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, levem em consideração auxiliá-lo, seja financeiramente, comprando livros através da lista da Amazon, seja através de Pix, Apoia-se, bem como curtindo, compartilhando, comentando. Tudo isso também ajuda na divulgação do canal e ampliação deste meu trabalho. Este trabalho é nosso, em verdade. Então, muito obrigado pela presença, pela escuta. Enfim, obrigada. Quinto, a árvore da vida. Prólogo. Com Cristo estou cravado na cruz. Gálatas capítulo 2, versículo 19. O verdadeiro adorador de Deus e discípulo de Cristo, desejoso de se conformar perfeitamente com o Salvador do mundo por ele crucificado,
deve, antes de tudo e com todas as forças de sua alma, procurar carregar consigo a cruz de Cristo, tanto no espírito como no corpo, de maneira que possa sentir em si mesmo realmente a citada frase do apóstolo. Porém, tão grande afeto e sentimento só merece experimentá-lo vivamente quem, reconhecido e grato pela paixão do Salvador e recordando-a de contínuo, medita os trabalhos, as dores e o amor de Jesus crucificado com viveza de memória, com tal acume de intelecto e com tal inflamado afeto que possa repetir com verdade o desafogo da esposa: Faticolo de mirra é meu amado para mim. A fim de que em nós se acenda esse afeto, se forme esta meditação, se imprima esta recordação, tratei de juntar esta mancheia de mirra, respingando, como em sagrada selva, no Santo Evangelho, que trata difusamente da vida, paixão e glorificação de Jesus Cristo. Entreteci-lhe umas breves e poucas sentenças, ordenadas e correlativas, que facilitem a memória, servindo-me de palavras simples, ordinárias e vulgares, para evitar a viciosa curiosidade, a fim de acender a devoção e edificar a piedade dos fiéis. E já que a imaginação favorece a inteligência, ordenei e dispus as poucas coisas em que vai resumido o amplíssimo argumento numa árvore ideal, da seguinte forma: a primeira ramificação inferior descrevia a origem e a vida do Salvador, no meio a paixão e em cima a glorificação. Na primeira série de ramos vão colocados de uma a outra parte 4 versículos por ordem alfabética, e o mesmo na segunda e terceira ramificação, de cada qual das quais pende, à guisa de fruto, um só broto. E assim os 12 ramos oferecem os 12 misteriosos frutos da árvore da vida. Imagina, pois, no íntimo do teu espírito a árvore ideada, regada nas raízes pela fonte do manancial perene, fonte que vai crescendo até formar um rio vivo e caudaloso, de 4 canais para regar o paraíso de toda a igreja. Do tronco da árvore brotem 12 ramos com suas folhas, flores e frutas. As folhas sejam medicina universal eficacíssima, preservativa e reparadora de toda espécie de enfermidades, porquanto a palavra da cruz é virtude divina para dar salvação a todo homem que crê. Sejam todas as flores belas da beleza de todas as cores e fragrantes da suavidade de todos os aromas, e restaurem e atraiam os corações angustiados dos que anseiam e suspirem. E sejam 12 os frutos, contendo todo o deleite e a doçura de todo o sabor, para que, oferecidos aos familiares de Deus, deles comam e se saciem, mas sem nunca se enfastiarem. A este fruto duodenário corresponde o fruto nascido do seio virginal, que na árvore da cruz chegou à madureza saborosa, pelo calor vivificante do sol eterno, a caridade de Cristo, e que agora, no jardim do paraíso celeste, à mesa de Deus, se oferece para ser saboreado por todos quantos o desejem. Mas, posto que um e indivisível, este fruto nutre as almas devotas, segundo os diversos estados sociais, dignidades, virtudes e obras, com multiformes consolações, reduzíveis a 12, por cujo motivo, não sem razão, o propus e designei de forma que exprima os 12 sabores da árvore da vida em outros tantos ramos. O escopo vem a ser o seguinte: no primeiro ramo, a alma devota percebe sabor de suavidade, meditando a origem pré-clara e o doce nascimento de seu Salvador. No segundo ramo, a generosa condescendência e humílima conversão. No terceiro, a altura da virtude perfeita. No quarto, a plenitude da superabundante piedade.
No quinto, a confiança que teve na prova da paixão. No sexto, a paciência que manifestou em meio a tantos ultrajes e excessivas contumélias. No sétimo, a constância que manteve inalterada no doloroso martírio da aspérrima cruz. No oitavo, a vitória obtida na agonia e trânsito da morte. Em o nono, a novidade da ressurreição adornada de maravilhosos dotes. No décimo, a altura sublime da ascensão, derramadora dos carismas espirituais. No undécimo, a equidade do juízo vindouro. No duodécimo, a eternidade do reino divino. Chamo os frutos porque com sua muita suavidade deleitam e com sua eficácia confortam a alma que os medita e com cuidado os considera distintamente cada qual por si, contanto que deteste o exemplo de Adão prevaricador, que preferiu a árvore da ciência do bem e do mal à árvore da vida. Mas não evitará a morte maldita quem não prefere a fé à razão, a devoção à investigação, a simplicidade à curiosidade, e finalmente a todo sentimento carnal e a toda a prudência da carne, a sagrada cruz de Cristo, pela qual se nutre a caridade do Espírito Santo nos devotos corações e se difunde a septiforme graça. Seguem os capítulos do opúsculo. Primeiro, do mistério da origem. Primeiro fruto, claridade da origem. Jesus gerado por Deus, Jesus prefigurado, Jesus enviado do céu, Jesus nascido de Maria. Segundo fruto, humildade da conversão. Jesus conforme aos padres, Jesus mostrado aos magos, Jesus obediente às leis, Jesus expulso do reino. Terceiro fruto, altura da virtude. Jesus, batista celestial, Jesus tentado pelo inimigo, Jesus admirável em prodígios, Jesus transfigurado. Quarto fruto, plenitude da piedade. Jesus, pastor solícito, Jesus banhado em pranto, Jesus aclamado Rei do mundo, Jesus pão consagrado. Segundo, do mistério da paixão. Quinto fruto, confiança nos perigos. Jesus traidoramente vendido, Jesus prostrado na terra orando, Jesus cercado pela turba, Jesus aprisionado e ligado. Sexto fruto, paciência nas injúrias. Jesus desconhecido pelos seus, Jesus velado o rosto, Jesus entregue a Pilatos, Jesus condenado à morte. Sétimo fruto, constância nos suplícios. Jesus, por todos desprezado, Jesus cravado na cruz, Jesus colocado entre facínoras, Jesus abeberado com fel. Oitavo fruto, vitória no combate da morte. Jesus, sol empalidecido pela morte, Jesus, traspassado pela lança, Jesus banhado em seu sangue, Jesus sepultado. E terceiro, do mistério da glorificação. Nono fruto, novidade da ressurreição. Jesus morto triunfante, Jesus ressuscitado glorioso, Jesus singular formosura, Jesus imperador do mundo. Décimo fruto, sublimidade da ascensão. Jesus general do exército, Jesus elevado ao céu, Jesus doador do Espírito, Jesus perdoador das culpas. Undécimo fruto, equidade do juízo. Jesus testemunha verídico, Jesus juiz irado, Jesus vencedor magnífico, Jesus esposo adornado. Duodécimo fruto, eternidade do reino. Jesus, Rei Filho de Rei, Jesus, livro selado, Jesus, raio fontal, Jesus, fim
de todos os desejos. Sus, pois, ó alma devotada a Cristo, desperta do sono, e todas estas coisas que se dizem de Jesus, examina-as uma por uma, com muita diligência, e considera-as com muita atenção, e as pondera com tranquilidade. Primeiro, do mistério da origem. Fruto primeiro, claridade da origem. Jesus gerado por Deus. Quando ouves que Jesus é gerado por Deus, guarda-te bem de apresentar aos olhos de tua alma qualquer coisa de vil que te provoque pensamentos carnais. Antes, com olhar de pomba e de águia, crê simplesmente e contempla sutilmente como aquela eterna luz, imensa e simplíssima, fulgentíssima e sumamente misteriosa, nasce coeterno, coigual e consubstancial esplendor. Aquele que é virtude e sabedoria do Pai, em que o Pai dispôs todas as coisas desde a eternidade, por quem também fez os séculos, governando e dirigindo todas as coisas à sua glória, parte por natureza, parte por graça, parte por justiça, parte por misericórdia, de maneira que não deixa no mundo coisa alguma sem ordem. Jesus prefigurado. Já no princípio da criação da natureza, colocados no paraíso os primeiros pais, e dele expulsos pela severidade do decreto divino por haverem comido do fruto vedado, a soberana misericórdia não diferiu reconduzir ao caminho da penitência o homem extraviado, dando-lhe esperança de perdão na promessa de um Salvador futuro. E a fim de que nem a ignorância ou a ingratidão tornassem ineficaz tamanha condescendência de Deus à nossa salvação, não cessou nas 5 idades deste mundo de anunciar, prometer, revelar e prefigurar a vinda de seu Filho, por meio dos patriarcas, juízes, sacerdotes, reis e profetas, desde o justo Abel até João Batista, a fim de que, multiplicados no decurso de muitos milhares de tempos e anos, os grandes e maravilhosos oráculos se elevassem as nossas inteligências à fé e se inflamassem os nossos corações em ardentes desejos. Jesus enviado do céu. Finalmente, chegada a plenitude dos tempos, assim como no 6º dia o homem foi plasmado de terra pelo poder e sabedoria de Deus, assim também, no começo da 6ª idade, enviado o arcanjo Gabriel à Virgem e dado pela Virgem o consentimento, desceu sobre ela o Espírito Santo qual fogo divino, inflamando-lhe a mente e santificando sua carne com perfeitíssima pureza. Obrunhou-a também a virtude do Altíssimo, a fim que pudesse suportar tamanho ardor. E imediatamente foi formado o corpo e criada a alma, e um e outra juntamente unidos à divindade na pessoa do Filho, de maneira que o mesmo fosse Deus e homem, salvas as propriedades de uma e de outra natureza. Ah, se pudera sentir de alguma maneira a qualidade e grandeza daquele incêndio, daquele refrigério e daquele deleite infuso do céu! Quão enaltecida foi a Virgem Mãe! Quão enobrecido o gênero humano! Quanta foi a condescendência da majestade divina! Ah, se puderas ouvir os cânticos de júbilo da Virgem, subir com tua Senhora à montanha e contemplar o abraço suavíssimo da estéril Isabel e da Virgem, e aquela íntima saudação em que o pequenino servo reconheceu o Senhor, o arauto, o juiz, a voz, o Verbo. Oh, com suavidade e doçura,
havias de entoar, junto com a Santíssima Virgem, o cântico sagrado do Magnificat, e exultando e jubilando, havias de adorar, como o menino profeta, a maravilhosa Conceição da Virgem. Jesus, nascido de Maria. Quando o quieto silêncio da paz universal, sob o império de César Augusto, veio enfim serenar os séculos, antes alterados, e, por edito do mesmo, se fez o alistamento de todo o orbe, dispôs a divina providência que José, esposo da Virgem, conduzisse à cidade de Belém a donzela grávida, oriunda de sangue real. E cumpridos já os 9 meses da conceição, o rei pacífico, como esposo do seu tálamo, saiu do seio virginal, sem sombra de natural injúria, como havia sido concebido, sem mácula. Ele, sendo grande e rico, por amor de nós, se fez pequeno e pobre. Quis nascer fora de casa num estábulo, ser envolto em faixas, amamentado com o leite da Virgem e reclinado numa manjedoura entre o boi e o jumento. Então alvoreceu para nós o dia da redenção nova, da reparação antiga, da felicidade eterna. Então destilaram mel os céus por todo o mundo. E agora abraça minha alma aquele divino presépio. Põe teus lábios nos pés do menino e beija-os com amor. Medita em seguida a vigília dos pastores. Admira o inúmero exército dos anjos, junta a tua voz as celestes melodias, cantando com o coração e com a boca, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Fruto segundo, humildade da conversão, Jesus conforme aos padres. No 8º dia é circuncidado o menino e chamado Jesus, apressando-se a derramar o preço de seu sangue para mostrar que é teu verdadeiro Senhor, prometido aos padres por palavras e figuras, e em tudo feito semelhante a eles, salvo a ignorância e o pecado. Por isso recebeu o selo da circuncisão, assim como em sua vinda apareceu em carne, semelhante à carne pecadora, e por causa do pecado, a fim de condenar na sua carne o pecado, e fazer-se nossa salvação e justiça sempiterna, começando pela humildade, raiz e guarda de todas as virtudes. Por que, pois, te ensoberbeces, terra e cinza? O Cordeiro inocente que tira os pecados do mundo não recua ante o cautério da circuncisão, e tu, sendo pecador, te tens em conta de justo e foges do remédio da salvação eterna, a qual jamais poderás chegar de maneira alguma se não quiseres seguir a humildade do Salvador. Jesus mostrado aos magos. Nascido o Senhor em Belém de Judá, apareceu uma estrela aos magos no Oriente que os guiou, precedendo-os com seu fulgor até o albergue do humilde rei. Não te apartes do brilho daquela estrela que orienta e prenuncia. Antes, unindo-te como companheira aos santos reis, aceita as escrituras dos judeus, as quais dão testemunho de Cristo, e foge da malícia do rei enganador. Com ouro, incenso e mirra, rende tributo de veneração a Cristo Rei, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e com as primícias dos gentios, que serão chamados à fé, adora, confessa e louva a Deus que jaz humilde no berço, a fim de que, admoestadas em sonho,
a não imitar a soberba de Herodes, regresses à tua pátria, seguindo os vestígios de Cristo humilde. Jesus, obediente às leis. Não se contentou o mestre da perfeita humildade, em tudo igual ao Pai, com sujeitar-se à humílima Virgem, mas submeteu-se ainda à lei para remir os que estavam debaixo da lei e conduzi-los da servidão da corrupção à liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Quis, por isso, que também sua mãe, não obstante a sua pureza virginal, cumprisse a lei da purificação. Quis ele mesmo, Redentor de todos, ser resgatado como primogênito, ser apresentado no templo de Deus e que, por ele, se oferecesse a hóstia, na presença e para a alegria dos justos. Alegra-te, pois, com o santo velho Simeão e com Ana decrépita. Sai ao encontro da mãe e do menino. O amor vença o teu embaraço e do temor triunfe o afeto. Estreita o infante em teus braços e exclama: possuo e não o largarei mais. Exulta com o Santíssimo Ancião e canta com ele: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Jesus expulso do reino. Mas, como a humildade perfeita deve estar adornada com o cortejo de mais 3 outras virtudes, isto é, da pobreza que despreza os bens terrenos, incentivos da soberba, da paciência que sofre equânime os desprezos e da obediência que docilmente se sujeita às ordens dos outros, daí, pois, é que, quando o ímpio Herodes procura o menino rei para o matar, por divina disposição e por conselho mais excelso, ele, seguindo o oráculo da revelação do céu, como peregrino e pobre, se deixa levar ao Egito. E, ao mesmo tempo, morre com os meninos inocentes massacrados por sua causa, como que degolado em cada um deles. Defunto, enfim, Herodes, por mandato divino, é reconduzido à terra de Judá. E aí, crescendo em idade e graça, vivia com seus pais. E tão sujeito lhes era que nem por um instante dele se apartava, salvo quando, na idade de 12 anos, ficou em Jerusalém, onde foi procurado, não sem grande dor, e finalmente encontrado com imenso júbilo por sua mãe. Eia, pois, minha alma, acompanha a mãe e o menino em sua fugida para o Egito. Oh, quão abundantes lágrimas havias de verter, se, com piedosos olhos, contemplasses a venerável senhora e graciosíssima donzela, peregrina com o menino, tão delicado e tão formoso. E se ouvisses ainda aquela doce repreensão da amantíssima Mãe de Deus: filho, por que procedeste assim conosco, hein? Como se dissesse: filho meu desejadíssimo, como pudeste dar motivo de tamanha dor à tua mãe, hein? A quem tanto amas e que tanto te ama. Fruto terceiro: a altura da virtude. Jesus, Batista Celestial. Chegado o Salvador aos 30 anos de idade e querendo efetuar a nossa salvação, começou a agir antes de ensinar, e, principiando pela porta dos sacramentos e pelo fundamento das virtudes, quis ser batizado por João, para dar-nos exemplo de perfeita justiça e conferir, pelo contato de sua carne puríssima, força regeneradora às águas. Acompanha-o também tu fielmente, e, uma vez regenerado nele, perscruta os seus segredos, a fim de que, depois de haver contemplado as margens do Jordão, na voz o Pai, na carne o Filho, na pomba o Espírito Santo, e feito patente a ti o céu da Trindade, sejas elevado até Deus.
Jesus tentado pelo inimigo. Sabemos que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio e ensinar-nos a sermos humildes na consecução da vitória. Aceitou ainda valorosamente a vida áspera e solitária, para estimular as almas fiéis à empresa da perfeição e encorajá-las a suportar graves labores e amarguras. Eia, pois, discípulo de Cristo, com o piedoso Mestre, saia a procurar os segredos da solidão, e feito companheiro das feras, do silêncio misterioso, da oração devota, do prolongado jejum, serás imitador e partícipe do tríplice combate com o inimigo astuto, e em todo perigo de tentação aprenderás a recorrer a Jesus, o qual, provado em todas as coisas à nossa semelhança, à exceção do pecado, é o nosso pontífice, que sabe condoer-se das nossas fraquezas. Jesus admirável em prodígios. Em verdade, Ele só é quem opera grandes maravilhas, transmuda os elementos, multiplica os pães, anda por sobre o mar, sossega as ondas, repele e afugenta os demônios, cura os enfermos, purifica os leprosos e ressuscita os mortos. Ele dá vista aos cegos, fala aos mudos, andar aos coxos, movimento aos paralíticos. Eis porque, como o fiel leproso, a ele clama a consciência pecadora: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E com o centurião: Senhor, meu servo jaz paralítico em casa e sofre grandes tormentos. Com a cananeia: Filho de Davi, tem piedade de mim. Com a mulher doente: se lhe tocar sequer a borla do vestido, serei curada. Com Maria e Marta: Senhor, eis que está enfermo aquele que amas. Jesus transfigurado. Para infundir alento às almas com a esperança do galardão eterno, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a um monte elevado. Aí lhes explicou o mistério da Trindade, lhes predisse as abjeções da paixão e mostrou na transfiguração a glória da ressurreição futura, sendo-lhe testemunhos a lei e os profetas na aparição de Moisés e Elias, e testemunhos ainda o Pai e o Espírito Santo na voz e na nuvem, para que, desta sorte confirmada na verdade e sublimada até o cume da virtude, a alma consagrada a Cristo de todo o coração exclame com Pedro: Senhor, que bom é estarmos aqui, isto é, no gozo sereno de tua contemplação, e arrebatada em doce sonho e êxtase, escutando as misteriosas palavras que não é lícito ao homem pronunciar. Fruto quarto. Plenitude da piedade. Jesus, pastor solícito. Quanta fosse a piedosa solicitude do pastor divino pelas ovelhas perdidas, quão grande a sua clemência para com elas, declara-o ele mesmo na parábola da ovelha desgarrada e do pastor que, desamparando as 99 com amoroso anseio, vai à sua procura e, achada, carrega-a cheio de gaudio nos seus ombros. Claríssima é esta metáfora, porém Jesus manifesta mais expressamente o seu sentido quando diz: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É ele, o bom pastor, em que se cumpre verdadeiramente a profecia: apacentará seu rebanho como pastor. Para este fim padeceu trabalhos, desvelos e necessidades. Por entre as insídias dos fariseus e muitos perigos, percorria cidades e aldeias, evangelizando o reino de Deus. Passava as noites velando, entregue à oração,
e, a despeito das murmurações e dos escândalos dos fariseus, mostrava-se afável para com os publicanos, afirmando ter vindo ao mundo para curar os enfermos. Aos penitentes manifestava afeto de pai, mostrando-lhes aberto o seio da divina misericórdia. Testemunham-no Mateus, Zaqueu, a pecadora prostrada a seus pés e a mulher surpreendida em adultério. Imitando Mateus, segue, pois, a este pastor piedosíssimo. Hospeda-o com Zaqueu em tua casa. Como a pecadora, unge os seus pés com aromas, lava-os com lágrimas, enxuga-os com teus cabelos e cobre-os com teus ósculos, para que, finalmente, como a mulher entregue a seu juízo, mereças ouvir a sentença de absolvição. Ninguém te condenou? Nem eu te condenarei. Vai e não tornes a pecar. Jesus banhado em pranto. Para desafogar a ternura de infinita piedade, o bom Jesus, fonte de toda misericórdia, por nós chorou, e não só uma vez, senão muitas. Primeiramente perto do túmulo de Lázaro, depois sobre a cidade e por último na cruz, brotaram daqueles piedosíssimos olhos arroios de lágrimas em expiação de todos os pecados. E foi copioso o pranto do Salvador, que lamentava já a miséria da fraqueza humana, já a profunda cegueira dos corações, já a extrema perversidade dos obstinados na malícia. Ó coração duro, insensato e perverso, digno de ser espranteado como morto para a verdadeira vida, enquanto chora por ti a sabedoria do Pai, tu, entre tantas misérias, te divertes e ris? Pensa em teu médico, que chora e toma luto como por um filho único. Faze correr como uma torrente as tuas lágrimas de dia e de noite. Jesus, aclamado Rei do mundo. Depois da ressurreição de Lázaro e derramado o unguento do vaso de alabastro sobre a cabeça de Jesus, espargiu-se por entre o povo o odor de sua fama, e prevendo que as turbas haviam de vir ao seu encontro, montou em um jumento para dar-nos exemplo de admirável humildade por entre as aclamações e aplausos das multidões, que cortavam ramos das árvores e lhe atapetavam o passo com seus vestidos. E, enquanto as turbas cantavam hinos de louvor, ele, movido de compaixão, suspirou e chorou sobre a ruína da cidade. Levanta-te agora, ó serva do Salvador, e entre as filhas de Jerusalém sai a ver o verdadeiro rei Salomão na glória que, reverente, lhe tributa sua mãe, a sinagoga, figura da igreja nascente. Acompanha o Senhor do céu e da terra, sentado num jumento. Segue-o sempre com ramos de oliveiras e palmas, com obras de piedade e triunfos de virtudes. Jesus, pão consagrado. Se dignos são todos os mistérios da vida de Cristo, é, todavia, digníssima por excelência a recordação do convívio final da última ceia, onde não apenas se comeu o cordeiro pascal, mas ainda se ofereceu em alimento o cordeiro imaculado, que tira os pecados do mundo sob as aparências de pão que encerra em si todo o deleite e suavidade de todo o sabor. Neste banquete refulgiu maravilhosamente a doçura e a bondade de Cristo, quando ceiou à mesma mesa e no mesmo prato com aqueles pobres discípulos e o traidor Judas. Foi estupendo o exemplo de humildade que deu o Rei da Glória ao cingir a toalha e lavar com entranhável afeto
os pés a uns pescadores, sem excluir o discípulo aleivoso. Admirável se revelou sua liberal munificência, oferecendo seu corpo sacratíssimo e seu verdadeiro sangue, em comida e bebida, aos primeiros sacerdotes, e neles à Igreja e aos homens todos, a fim de que aquele mesmo, que muito em breve ia ser sacrifício agradável a Deus e preço inestimável de nosso resgate, fosse também nosso aviático e sustento. E resplandeceu de modo prodigioso o excesso de seu amor quando, amando os seus até ao fim, os confortou no bem com aquela exortação dulcíssima, admoestando especialmente a Pedro a perseverar na fé e oferecendo a João o seu peito para lugar de repouso sagrado e jucundo. Como são admiráveis estas coisas! No entanto, experimenta sua doçura somente a alma que, convidada a tão soberano convívio, corre com todo o ardor de seu espírito e pode cantar com o profeta: como o cervo aspira a fonte das águas, assim minha alma anseia por ti, meu Deus.